Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje, quarta-feira, dia que a gente fala sem enrolação, e a dúvida que chegou hoje foram sobre as educacionais, se esse é um bom momento para investir em empresas como Cogna, Edux, Ser Educacional, o que está acontecendo no setor nesse momento. Se você quer saber, fique aí que a gente vai responder isso logo agora depois da vinheta, mas enquanto isso, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comente, compartilhe esse vídeo em outras mídias sociais, porque ajuda essa informação a chegar ao máximo de pessoas possível e a gente já começa. Bom, antes da gente começar aqui, eu acho que vale muito a pena a gente mostrar como é que aconteceu a cotação das empresas. Depois a gente vai explicar o setor e aí depois no final a gente mostra rapidinho os números dessas empresas, pelo menos de algumas delas, para vocês darem uma olhada. Então eu vou pegar aqui exemplo da Ser Educacional e a gente vai ver o seguinte, a gente teve aqui uma redução muito brusca do FIES, que fez ela cair 67%, isso lá atrás em 2015, a gente vê que ela chegou a cair 81% até o início de 2016 e depois essas empresas educacionais começaram a se recuperar. Então de 2016 até o antes do Covid lá foi uma alta de 579% acima daquele valor. E aí a gente teve, né, o problema da pandemia, que a gente já sabe, as faculdades tiveram que fechar, aumentou o ensino digital, aumentou também a questão de redução de ticket médio, que a gente vai dar uma olhada, e aí o que acontece é que essas empresas perderam rentabilidade, perderam lucratividade, e se a gente pegar aqui dessa máxima até a mínima que bateu aqui, ó, de novo 82% de queda. Então quer dizer, uma empresa que teve 81% de queda aqui por causa da redução brusca do FIES e agora 82% por causa dos desafios do setor, será que ela tem potencial para subir de novo 500%, por exemplo? E se eu sair da Ser Educacional e passar para as outras empresas, né, para a Estácio, por exemplo, que hoje em dia se chama Edux 3, a gente vai ver algo muito similar, né? Então a gente vai ver aqui de 2014 até aqui caindo uma queda forte de 64%, depois uma recuperação bem expressiva aqui de 600% e depois uma queda aqui de 81%, né? Então hoje também lá embaixo. E se a gente passar finalmente para a Cogna, a gente vai ver algo até mais surpreendente, né? Uma queda inclusive maior. A gente vai ver aqui o 2014 até o 2016 a queda de 60%. Aqui a alta já foi menorzinha, 190, porque a empresa não continuou crescendo até que 2020. Ela teve uma mudança de política dela, ela fez alguns investimentos que acabaram não retornando o resultado. O que aconteceu é que ela tentou fazer uma fusão lá atrás com a Estácio e que o CAD acabou não aprovando. Então o que ela fez? Ela comprou a Somos Educação, que era listada na bolsa com o código SEDU3. E aí ela entraria no ensino básico, entraria na parte de livros paradidáticos, etc. E esse movimento, pelo menos até hoje, não deu certo. Então ela não conseguiu fazer aquela alta até 2020, ela só cresceu até 2017. Depois que ela comprou a Somos, foi direto para baixo. Então se a gente pegar aqui do Covid, né, 2020 até aqui a mínima, uma queda de 84%. Então você vê que a única diferença aí na Cogna foi a questão da Somos Educação, mas hoje ela é uma empresa que tem mais do que só o ensino de graduação e o ensino de pós-graduação. E é importante a gente deixar claro que o mercado, um setor, ele não cai 80% do nada, né? O que está acontecendo é que esse é um setor que depende muito da geração de emprego, depende muito da economia também. Porque a pessoa só vai fazer um investimento em uma faculdade, pagar um dinheiro, pagar aquele ticket todo mês, se ela perceber que ela vai ter uma colocação de trabalho depois no final, né? E as pessoas elas estavam muito descrentes com relação ao trabalho por muito tempo, tanto ali na época da queda que saiu o FIES ali de 2015, 2016, 2017, que o Brasil ainda estava em uma recessão forte, quanto logo depois dessa questão da pandemia, agora é que vem caindo as taxas de desemprego. E aí o que aconteceu com essas empresas quando a gente olha
o curto prazo agora, né? O que acontece quando a gente olha o curto prazo, a gente olha os últimos 2 meses, a gente vai ver que essas ações aqui, ó, da mínima, ó, subiu 51% Cogna. Vou botar as outras aqui que subiram patamares talvez não tão grandes, mas cresceram. Ó. A série educacional de setembro para cá, ó, cresceu 38%, quer dizer, em menos de um mês cresceu 38%. E a Educ 3, ela cresce também aqui um bom patamar, da mínima até o valor atual 34%. Agora, por que isso tudo aconteceu? E isso tem a ver com as eleições, tá? O mercado precificou as empresas educacionais como uma forma de proteção. Quer dizer, se Lula for eleito, elas servem como proteção porque Lula volta fiéis, voltando fiéis a gente tem uma margem maior, tá? Não necessariamente fiéis volta naquele formato antigo, não necessariamente ele volta com aquele valor anterior de captação de recursos, de financiamento, mas enfim, o mercado precificou como sendo uma boa proteção e a gente viu altas aí de 30%, 40% nesse sentido. Se Lula ganhar, podemos ver uma alta até mais forte, porque o mercado deve precificar elas. Se Lula não ganhar, a gente deve ver uma volta e aí sim vai depender do setor. Tá? Então, primeira coisa que eu acho que é importante a gente deixar claro é que as empresas educacionais, para ter uma valorização na bolsa, é claro que se ela conseguir melhorar fundamento, no longo prazo sobe, mas curto prazo dependeria mais e o mercado gostaria mais para esse tipo de empresa se Lula ganhasse. Então vamos agora dar uma olhada nas empresas para a gente ter uma ideia do que aconteceu ao longo do tempo. Tá? Aqui eu estou pegando a Cogna, né, que na época ainda era negociada Croton, CROT 3, ela tinha uma receita líquida da parte da Croton naquela época de 1 bilhão 742 milhões e tinha um EBITDA de 624 milhões de reais em um trimestre, segundo trimestre de 2019, para a gente não ter questão de sazonalidade. Se a gente pegar a parte da Croton aqui, a gente vai ver uma receita líquida de 927 milhões. Então, quer dizer, a Cogna perdeu alguns alunos, ok, mas ela não perdeu metade dos alunos. Né? O que aconteceu é que o ticket médio tem caído. Então, 927 milhões, isso gera um EBITDA de 361 milhões. Você vê que a empresa está até fazendo um bom trabalho, porque a margem era 35%, e agora a margem aqui, ó, 39%, até está melhor do que naquela época. Mas é uma queda muito brusca, muito grande. Inclusive ele fala isso aqui, ó, ele mostra a queda da receita ao longo do tempo e que pelo menos essa queda está diminuindo, né, em relação aos trimestres. Tá? Ela inclusive chega a mostrar como é que deve funcionar essa questão aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ela ainda mostra como isso deve funcionar. Ela já aceita que nesse mercado o ticket médio, ou seja, as mensalidades das faculdades de calouros vão ser menores, só que ela precisa aumentar muito a quantidade de alunos matriculados. Então, quer dizer, ela precisa aumentar a captação. Se você aumentar a quantidade de calouros numa quantidade maior do que o ticket vai cair, ela aumenta a receita. E o custo ela espera que reduza por causa da digitalização, então melhoraria essas margens e isso traria mais rentabilidade. Esse é o modelo, tá, normal da Cogna. E agora a gente pode ver aqui o modelo da Edux. Tá? E a Edux aqui a gente vê algo até similar. A gente vai ver que ela tinha uma receita operacional líquida lá atrás, ó, de 957 milhões, um EBITDA de 342 milhões segundo trimestre de 2019 e agora em 2022 a gente vê uma receita líquida aqui que subiu 1 bilhão 134 milhões, mas com EBITDA de 304 ou ajustado de 336. Então você vê que subiu aqui a receita pra caramba e ela perde margem, uma margem inclusive pior do que a da Cogna. Né, o que chama atenção, porque é a empresa que hoje é considerado high quality do mercado e a Cogna, dentro da parte da Croton, ela tem uma margem maior. Qual é o objetivo aqui da Edux hoje? A Edux hoje ela é dividida em 3 segmentos. Ela tem o segmento presencial, tá? Que a gente vê aqui que o ticket médio da graduação presencial apresentou uma queda de 11%. A gente tem
O negócio premium aqui, que é a IBMEC mais a medicina, com ticket de R$ 9.350 por mês e a IBMEC 3.011, uma quantidade pequena de alunos, mas que paga muito. E esse aqui é o grande foco das empresas hoje em dia. E além disso, a gente tem também a parte do EAD, que acabou não aparecendo aqui, que ela capta muito, mas que também está com o ticket embaixo. E agora, finalmente, a gente chega aqui na Ser Educacional. E a Ser Educacional é uma empresa menorzinha, é uma empresa small cap. Quando vocês vão dar uma olhada aqui, a receita líquida é bem menor do que aqueles 1 bilhão, 900 milhões da Edux e da Cogna, mas já é 464 milhões. A gente tem um EBITDA aqui de 100 milhões no segundo trimestre, uma margem de 21%. Então você tem uma margem lá de 38, 37% na Cogna, 31, 32 na Edux, e a gente tem um valor menor aqui na Ser Educacional de 21,7%, lucro líquido aqui de 6,7, 31 milhões. Quando a gente volta lá para 2019, a gente vê que a empresa tinha uma receita de 332 milhões, você vê que ela até melhorou nesse sentido, o EBITDA de 88 milhões, o lucro líquido é que sim, era maior do que nessa época atual, tinha uma margem líquida ali de 16%, enquanto hoje em dia caiu para uns 6% mais ou menos. Então, resumindo aí esses dados todos, né? É um mercado que já se entendeu que vai acabar caindo muito o ticket, e a questão do FIES voltar pode ser uma tábua de salvação para esse ticket voltar a subir. O grande problema desse mercado hoje é que cada aluno estuda por um valor mais barato do que era antigamente. A captação de alunos não está sendo um problema, talvez a Cogna esteja perdendo um pouquinho de alunos, mas isso tem a ver também com a remodelação do negócio dela. Ela fechou muitos polos, muitos campos também, para conseguir reduzir despesa, e isso acaba fazendo com que alguns alunos acabem saindo, mas a maioria das empresas tem conseguido captar ou pelo menos manter a quantidade e a base de alunos. E finalmente, na hora que você multiplica um pelo outro, a gente tem o valor da receita. E como os salários de professores, os aluguéis, a energia elétrica e todos os custos principais da faculdade, eles sobem ao longo do tempo, se a empresa mantém a receita mais ou menos ao mesmo tempo igual, esses custos aumentando vão acabar reduzindo a margem, que é o que tem acontecido com a empresa. Então, se voltar ao FIES, é uma tábua de salvação. Mesmo que não volte FIES, a gente vê que as empresas já estão começando a enxugar muito os custos e as despesas, e sim pode ser uma boa oportunidade. A grande questão é que o mercado está lotado de boas oportunidades, tá? Então, o mercado só deve precificar educacionais realmente se a gente tiver eleição de Lula, que aí o mercado começa a olhar agora, nesse momento, no curto prazo para elas. Senão, eles vão olhar outros setores primeiro. Meu vídeo de hoje é esse. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e não deixem de nos seguir nas nossas outras mídias sociais, principalmente o Instagram, @dicadehoje_7. Espero vocês nos outros vídeos. Sábado a gente volta aqui com macroeconomia. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.